Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Saudações a todos, sejam bem-vindos à nossa última aula de ambientação em EAD. Que pena, acabou. Hoje é a nossa última aula, então vocês, por gentileza, prestem bastante atenção. A gente vai fazer uma revisão de todos os tópicos que nós tratamos aqui e logo após haverá a avaliação. Então vocês terão a nossa aula, a segunda disciplina e depois a avaliação. Boa noite, professora Sara. Olá, professora, boa noite a você que nos assiste. Estamos, como a professora falou, finalizando. Passou muito rápido essas 4 semanas, parece até imperceptível, Mas daremos continuidade no AVA e daremos também outras disciplinas para frente. Lembrando que vocês não precisam se preocupar, tivemos alguns alunos que entraram aí em sexta chamada. Todas as atividades das disciplinas estão prorrogadas até o dia 1º/5. Então, vocês terão ainda mais uma semana para poder finalizar os seus trabalhos, Não deixem para a última hora, obviamente. Tanto a primeira atividade, a tarefa, o fórum, depois o questionário e o último fórum, que foi navegar é preciso, estarão abertas aí até o dia 1º/5. Então, podem ficar um pouco mais tranquilos aqueles que entraram tardiamente e aqueles que já estavam, não deixem para o último dia. O quanto antes vocês postarem as atividades de vocês, mais chances de feedback vocês terão na avaliação feita pelos tutores, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Se preparem, a avaliação vai estar facinha, Só prestar atenção. Quem tiver estudado, feito as atividades, vai estar, mamão com açúcar, igual a mamãe disse. Então, vamos lá. Bom, retomando a disciplina, vamos apresentar o nosso mapa mental sobre a disciplina Ambientação em EAD. Lembramos que o objetivo principal da nossa disciplina foi empregar ferramentas e recursos no ambiente virtual para conduzir o seu próprio processo de aprendizagem, desenvolvendo o princípio da autonomia. Durante as aulas, nós tratamos das concepções em EAD, das metodologias, das ferramentas do AVA e ainda das ferramentas de busca e navegação. Dentro dessas ferramentas, tivemos alguns aportes sobre a importância da busca, como técnicas de busca principalmente, como aprimorar, afinar esse mecanismo. E dentro do AVA, os principais tópicos foram as ferramentas, a tarefa, o questionário, o fórum e os prazos, que foram muito importantes, e é sempre de boa cautela vocês guardarem esses prazos para vocês protocolarem os seus requerimentos. Ainda tratamos dos recursos, que são o chat e o fórum de dúvidas, onde vocês podem acessar e, principalmente, tirar as dúvidas ainda que persistam, mesmo após todo esse processo de aprendizagem que nós tivemos em ambientação. Então, agora vamos conhecer a nossa agenda do dia. Para hoje, nós vamos retomar as concepções e legislação em EAD, um aporte geral sobre o ambiente virtual de aprendizagem, um lembrete sobre as ferramentas de navegação e busca, e por fim, mas não menos importante, as metodologias de ensino e as netiquetas, que nós tratamos inclusive na última aula, de singular importância para que a gente possa trabalhar no ambiente virtual. Os principais tópicos que nós temos a tratar são a respeito da estrutura da concepção EAD. O que a nossa estrutura de ambiente virtual traz? Se não, vejamos, nós temos que a educação à distância, ela tem alguns pontos
que se destacam nessa estrutura. A existência de um tutor, vocês têm duas figuras de tutor, um tutor à distância e um tutor presencial. Lembrando que o tutor presencial é aquele que oferece suporte e acompanhamento no polo, e o tutor à distância é aquele que acompanha o desempenho dos alunos no ambiente. Ela é mediada por tecnologia e permite a aprendizagem em espaço e tempo diversos entre o professor e o aluno. Esses são os principais pontos, na estrutura de educação à distância. E essa educação à distância, ela foi regulamentada bem recentemente. Ela veio aí com o advento da LDB, que é a 9694 de 93, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e que prevê no seu artigo 80 a estrutura de uma educação à distância enquanto modalidade a ser desenvolvida principalmente pelas instituições públicas, Elas devem promover a educação à distância e elas também devem regular, difundir a educação à distância. Isso não quer dizer que as instituições particulares não o façam, mas é um dever primordial das instituições públicas. Então, a LDB trata da educação à distância no seu artigo 80. E esse artigo 80 é regulamentado pelo decreto 5622 de 2005. Como assim regulamentado? Precisa de duas leis? Exato, porque a LDB ela só prevê a educação à distância no seu artigo 80. Quem vai dizer quais são as diretrizes, quais é o sistema de avaliação, como deve ser desenvolvido, é o decreto 5622 de 2005. Então vejam que é bastante recente a publicação desse decreto regulamentando a educação à distância. E essa legislação é o amparo legal da educação à distância. Nesse processo de educação à distância, nós vimos que nós temos também momentos presenciais, estudos à distância e atividades de percurso. Essa é a estrutura, especificamente, da EAD do IFRO, do sistema que nós utilizamos, que compartilha momentos presenciais, estudos à distância, atividades de percurso e, não menos importante, a tutoria. Então, a estrutura do IFRO é mediada por esses 4 elementos. Momentos presenciais, como a aula que nós temos hoje, estudos à distância, a tutoria e os meios tecnológicos. Então, essa é a estrutura da EAD do IFRO. Comentários, professora Sara? Professora, só lembrando que esses 3 itens, momentos presenciais, tutoria e também as atividades de percurso, elas serviram aí para que vocês fossem se ambientalizando tanto no ambiente virtual como nos estudos da educação à distância, Tudo isso que vocês estão utilizando agora não é somente para a disciplina ambientação. Vocês já viram também com a disciplina de Introdução à Informática que vocês vão precisar disso em todas as outras. Todas as outras disciplinas, até o final do curso, vocês estarão acompanhados da tutoria à distância e do tutor presencial. Vocês aí terão todo o suporte necessário para que estudem da melhor maneira possível e consigam tirar todas as dúvidas de vocês. O lembrete da professora Sara é pontual. Todas as estruturas que nós trabalhamos aqui na disciplina de ambientação, vocês utilizarão frequentemente nas outras disciplinas. E lembrando que, então, EAD, o que é EAD, professora Sara? Lembrando, aquela sigla, educação à distância ou ensino à distância, dependendo do autor que vocês estiverem lendo. Mas é a modalidade de educação em que professores e alunos estão em tempos diversos e em espaços também não precisamos estar no mesmo espaço físico para aprender. E ela é mediada, pelo tutor, pelos meios tecnológicos, pelos espaços e tempos diversos. Nas concepções de educação à distância que nós temos, de como trabalhar essa educação, como promover essa educação, como difundir essa educação, ela perpassou por 3 períodos específicos. A expansão, quando o ensino à distância tinha o objetivo de alcançar o maior número de pessoas. Depois, a mediação,
quando ela foi utilizada como apenas recurso e, posteriormente, o momento que vivemos, a formação, em que a educação à distância permite o desenvolvimento completo de uma formação, né, de um curso, de uma graduação, de uma pós-graduação. Então, ela não é apenas mais expansiva, só para atingir, só para alcançar pessoas distantes que não têm condições de, ou não têm a opção no seu local de fazer os estudos. Ela se aprimorou, avançou, não é mais um recurso mediador. Então, ela hoje é um recurso completo, a estrutura é uma modalidade completa, que você pode realizar todo um curso à distância. E nós vimos que essa evolução, né, caminhou para que nós sejamos um aluno 3D, um aluno, né, um ser totalmente conectado, totalmente ligado a essas tecnologias. Mesmo que nós não, de certo modo, não participemos de um curso de educação à distância, mas nós estamos diretamente envolvidos com a tecnologia e aprendemos diretamente com ela. Esses são alguns dos itens que nós podemos perceber. E essa evolução, será que se deu exatamente dessa forma? Né? Será que a educação à distância foi permitindo isso, que a gente caminhasse rumo a um aluno 3D? Vamos ver como aconteceu essa evolução? Há muitos anos, o ensino à distância capacita e forma profissionais em todo o mundo. Primeiro por rádio, depois ensino por correspondência e hoje contamos com diversos avanços tecnológicos. A educação chegou ao universo virtual. Acompanhe agora uma breve linha do tempo com os principais dados dessa evolução. Ano de 1930. Edgar Roquette Pinto lança a Rádio Escola, no Rio de Janeiro. A partir de 1940, surgem o Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, que utilizavam o ensino por correspondência. Em 1970, o projeto Minerva e a Universidade de Brasília também passam a utilizar o ensino por correspondência. 1991, surgem os primeiros materiais de estudo utilizando a televisão. 1995, criação do canal educativo TV Escola, do Ministério da Educação. Nos anos 2000, a Universidade Aberta, UAB, oferece cursos de graduação à distância e a rede ETEC, Educação Profissional e Tecnológica. Hoje, a educação à distância é uma realidade que permite uma aprendizagem autônoma e requer muita organização dos alunos. Você pode ter acesso a universidades do mundo inteiro e garantir a sua certificação e, claro, melhorar o seu currículo. Bons estudos e até a próxima! Portanto, vocês viram que a educação à distância no Brasil teve uma sequência, uma evolução histórica. Desde os primeiros cursos via rádio até agora, né, as estruturas, principalmente a rede ETEC, fomentando os cursos de educação à distância em caráter técnico. Então, uma estrutura que cresceu, ampliou-se e hoje domina aí grande parte da educação, principalmente dos cursos técnicos, pós-graduação. Então, uma vasta gama de cursos é ofertada através dessa estrutura. E a TV Escola, que é um canal aberto do Ministério da Educação, que leva também a vários formatos de curso, várias formas de conhecimento ao seu alcance. É um canal que vale a pena, quem ainda não conhece, vale a pena assistir, traz bastante informação, bastante conhecimento. E no IFRO, essa educação à distância é trabalhada juntamente com outros recursos. Ela é trabalhada além do recurso da tecnologia, além do recurso televisionado, que é a aula, como nós estamos tendo agora, nós temos os materiais impressos e nós temos também o ambiente virtual, né? A estrutura de um ambiente virtual disponível para a gente. E o que é um ambiente virtual? Vocês lembram? Com certeza, não vai ser difícil, né? A AVA é o quê? A AVA é um ambiente virtual de aprendizagem, portanto, né, cada letrinha tem o seu significado. E o que significa? Qual o conceito que esse AVA nos traz? São softwares disponibilizados na internet com um conjunto de ferramentas. Um ambiente virtual é um ambiente desenvolvido para quê?
para garantir a interação entre os agentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. No nosso caso, especialmente, alunos, professores, tutores, equipe pedagógica, de acompanhamento. Então, todos esses sujeitos estão no ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente utiliza uma plataforma. Essa plataforma é chamada de Moodle. Quais os lembretes que nós podemos fazer a respeito da plataforma Moodle, professora Sara? Professora, perdão, eu estou um pouquinho gripada hoje, mas só lembrando, os ambientes virtuais de aprendizagem tem várias plataformas que a instituição pode escolher, né? E outra, não é somente a instituição, os alunos, eu quero desenvolver um ambiente virtual, eu consigo fazer isso? Consegue, né? O Moodle, por exemplo, ela é uma ferramenta livre, então você pode ir lá procurar maiores informações no fórum do Moodle, no próprio site oficial do Moodle. Lembrando que assim como no presencial tem toda a dinâmica de organização para que a aula aconteça, para que o professor esteja com você lá dentro da sala de aula, no EAD também temos essa dinâmica. E quem que faz esse gerenciamento? Tudo é gerenciado via um software especializado, que contém várias ferramentas, vários recursos, e essas ferramentas, esse conjunto de ferramentas e recursos é o nosso AVA. E nesse AVA, com essas ferramentas e esses recursos, foi um dos principais tópicos da nossa aula, né? Quais são as ferramentas que nós utilizamos para desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Nós temos várias ferramentas, dentre elas, a base de dados, né, que não é comumente utilizada, o chat, que vocês têm a oportunidade de interagir, vocês alunos, com os tutores, e os coordenadores de polo conosco durante a teleaula. A ferramenta Diálogo, a ferramenta Fórum, que nós utilizamos, nós tivemos 2 atividades aí, utilizando a ferramenta Fórum, que especialmente para discussões, a ferramenta Questionário, a tarefa e a lição. A lição que engloba um pouco mais de recursos. As principais que nós utilizamos no AVA são o chat, o questionário, o fórum e a tarefa. Essas são as principais ferramentas que nós utilizamos no ambiente. E o que é cada uma dessa ferramenta? Vocês estão com a tarefa aí de construir um manual sobre utilização do AVA, para vocês aprimorarem, aprofundarem os seus conhecimentos. Quando a gente escreve sobre algo, nós tendemos a nos aprimorar, a estudar mais aquele assunto, porque a escrita requer um pouco mais de cautela, um pouco mais de atenção. Então, nessa atividade, vocês podem aí recuperar todos esses conceitos a respeito. E o primeiro que a gente traz aqui é o chat. O chat é o quê? Ele é uma ferramenta de comunicação síncrona, ou seja, é uma ferramenta que as informações são trocadas em tempo real, ao mesmo tempo. Quem interage, essa interação ocorre ao mesmo tempo. Ele geralmente é planejado e deve ser agendado previamente. Por quê? Porque, como depende de um momento de sincronia entre as pessoas envolvidas, deve ter esse horário estabelecido para o uso. Ele estabelece um diálogo em tempo real e é possível o acesso de vários participantes. Você pode fazer um acesso de 2 pessoas, mas o adequado é que o chat tenha vários participantes naquela discussão. Diferentemente do fórum, no chat você conversa, né? A sigla, aliás, chat em inglês é a tradução de conversa. Então, é uma conversa, um debate. Ele é recomendável para atividades que sejam realizadas em grupos, de preferência pequenos. Lembrando que é como se fosse um diálogo e a organização é indispensável. A organização, nesse caso, é indispensável. Por quê? Se não houver o planejamento, o prazo, a determinação do dia, do horário de acesso, nem todos poderão participar. Então, o chat permite a interação. Geralmente, a gente usa bastante também para tirar dúvidas de um conteúdo, para vocês tirando dúvida com os tutores. Nós, aqui na participação, que a gente tem uma conversa em tempo real.
ao mesmo tempo que vocês estão aí, que nós estamos aqui, ou as pessoas em espaços diferentes interagem. E temos o fórum, que é parecido em alguns pontos, mas tem suas especificidades. O fórum, ele é uma ferramenta, né, assíncrona e síncrona, por quê? Porque podem existir pessoas conectadas ao mesmo tempo postando no fórum, mas a sua estrutura essencialmente é assíncrona, ou seja, as pessoas não estão ao mesmo tempo utilizando a ferramenta. Quando você posta, a outra pessoa que vai fazer a leitura ou que vai comentar, vai fazer isso posteriormente, não vai fazer isso ao mesmo tempo que você. Então, ela é uma ferramenta assíncrona, a característica principal dela. Utilizada principalmente para discussões. Veja aqui a diferença dela para o chat. No fórum, você provoca uma discussão, um tema. No chat, você dialoga, você conversa. É uma atividade ideal para um número grande de participantes e o professor apresenta uma questão central e depois convida para debate e interação. Então, a diferença básica entre o chat e o fórum é essa. No fórum, você tem uma discussão acontecendo, uma provocação, um debate. E ainda temos a tarefa. A tarefa, ela tem características totalmente diferentes. Ela é uma ferramenta do ambiente, só que ela é utilizada principalmente para o envio de arquivos. Essa é a característica dela. Então, o professor propõe uma atividade, o aluno elabora. Pode ser a resposta de um exercício de matemática, pode ser uma dissertação sobre um tema de direito, sobre um tema de demonstrações financeiras. E esse assunto você redige num documento, num editor de texto, você salva e depois você envia ao ambiente. Essa é a característica da tarefa. Por isso que o símbolo dela é de um clipe, significa um anexo. Você deve enviar um anexo. Ela consiste no envio de um arquivo. Esse arquivo pode ser único ou pode ser múltiplo, mas ele deve ser anexado à atividade. Então, podendo ser relatórios, resenhas, qualquer outra estrutura. Essa é a estrutura básica da tarefa. E por fim, nós temos o questionário. O questionário, ele também tem características bem específicas, porque ele significa, basicamente, que é um simulado com questões do tipo múltipla escolha. Pode ter questões abertas, mas na sua maioria são aquelas de marcar X. São muito utilizadas porque a correção é automática. Então, essas são as 3 ferramentas que nós temos. Lembrando, portanto, são o fórum, as ferramentas principais, o fórum, o chat, aliás, o fórum, a tarefa e o questionário. E o chat e o fórum de dúvidas são ferramentas utilizadas para interação com relação a dúvidas, questionamentos. Além das ferramentas, nós temos que lembrar que a estrutura ADAD possui várias modalidades, várias formas de oferta. Então, nós temos algumas metodologias a serem utilizadas. Nós temos o e-learning, o semipresencial e o sistema de tutoria. No e-learning, a mediação é puramente tecnológica. Só há interação entre o sujeito e os recursos tecnológicos. No semipresencial, você tem a mediação da tecnologia e você tem os encontros presenciais. Então, você tem uma mediação pela tecnologia e uma mediação com recursos humanos. Por fim, no sistema de tutoria, que é o sistema que o IFRO usa, que nós utilizamos, é um sistema que combina tecnologia, encontros presenciais, suporte pedagógico e tutoria. Então, é um dos sistemas mais completos na sua estrutura. Então, tem essas 3 combinações. Então, o sistema do Instituto, que é o semipresencial, combina mediação tecnológica, encontros presenciais e suporte via tutoria. Nós estudamos também os princípios da educação à distância. Quais são esses princípios? Nós temos 3 principais princípios. Eles norteiam o estudo à distância.
né? Autonomia, cooperação e interação. A autonomia, a cooperação e a interação são princípios que devem ser desenvolvidos pelos sujeitos. Cada princípio desse requer o desenvolvimento, requer a utilização para que você seja adequadamente trabalhado. Então, a autonomia, a interação e a cooperação são princípios da educação à distância e dos estudos que são desenvolvidos à distância. Lembrando que essa autonomia, ela implica em você desenvolver-se, participar. A autonomia, especialmente em Paulo Freire, ela é considerada um agir do ser humano. Vejamos, né? Toda aprendizagem humana, ela acontece a partir de uma interação. Primeiro princípio, entre o sujeito e o meio, entre o sujeito e o objeto e entre os sujeitos envolvidos. Vygotsky fala da interação dessa forma. Então, dentro da interação, há 3 processos. A interação do sujeito com o meio, por exemplo, no encontro presencial, a interação do sujeito com o objeto, vocês com o ambiente virtual, e a interação entre os sujeitos, por exemplo, entre você e o seu tutor, ou entre você e os seus colegas. Então, esse é o princípio da interação. Nós também temos o princípio da autonomia, como mencionado, especialmente em Paulo Freire. A capacidade de pensar por si, a capacidade de guiar-se. Além disso, agir pela sua própria razão envolve a capacidade de realizar. Ou seja, você é ativo, você deve ser proativo. Não esperar que as coisas venham até você, mas partir de você o interesse, a atitude, o desenvolvimento, a preocupação. E como que a gente estuda à distância? Como que a gente desenvolve esses estudos à distância? Quais são as dicas para a gente desenvolver esses princípios da autonomia, da interação e da cooperação? Vamos ver? O ensino à distância é uma realidade no mundo inteiro. Universidades e outras instituições de ensino adotaram esta ferramenta para levar ainda mais longe o conhecimento. No ambiente virtual de aprendizagem, o aluno tem acesso ao conteúdo de onde ele estiver. Fóruns de discussões, postagens, vídeos e muito mais. Tudo isso apenas com um clique. Mas como é o dia a dia de um estudante EAD? Como ele organiza o seu tempo? Será que ele consegue conciliar a vida acadêmica com o trabalho e a vida social? Você conhece agora 2 estudantes do EAD de áreas diferentes, mas que têm uma coisa em comum: a dedicação pelos estudos. Olha só. Meu nome é Eliezer, eu tenho 52 anos e atualmente eu faço um curso na modalidade EAD no Instituto Federal de Educação, aqui no Polo de Porto Velho, Zona Norte. É um curso técnico em finanças, é uma modalidade nova para mim, porque anteriormente eu não fiz e hoje eu estou fazendo e estou gostando muito. É interessante o curso. Olá, sou Kenny Frazão, eu sou atriz formada pela UNB no curso EAD, o ensino à distância. Trabalho na Secretaria de Educação, na divisão de cultura. Então hoje venho falar desse ensino EAD, que foi uma modalidade para mim muito boa pelo fato de eu mesmo organizar o meu tempo, ter essa ferramenta, né, essa ferramenta que eu ensino à distância, a todo momento perto de mim, porque eu pude organizar o meu tempo para estudar, né? Se eu não podia durante a semana, eu estudava no final de semana. Então, esse processo colaborativo, que também é EAD, de você ter interação tanto com o professor, com os colegas, aliada à tecnologia, tendo várias ferramentas ali, o livro, mídias, DVD, filmes. Então, é muito rico. Eu venho para o trabalho de manhã, né? Vou ao trabalho. Geralmente a gente só volta no final do dia. E nesse intervalo entre chegar em casa e dormir, eu costumo usar 1h30, 2 horas para reler o material, ver o que eu tenho que fazer um exercício. Estou sempre buscando rever esse material
para não ficar para trás, acompanhar o que vem sendo passado durante as aulas. E quando eu estou de folga, no final de semana, eu amplio esse tempo de 3 horas, mais ou menos, por cada dia do final de semana, para justamente rever essas matérias, como é que se diz, melhorando esse conhecimento, esse aprendizado. Inicialmente eu tive dificuldade na plataforma, né? Porque como eu não conhecia a presencial, né? A gente está acostumado com esse tradicional, mas o EAD precisa o conhecimento da plataforma. Como que eu vou iniciar o meu curso? Não é um bicho de 7 cabeças. Você vai aprendendo aos poucos, devagar, daqui a pouco você já está já está conhecendo. A tempo eu tive que me adequar, escolher realmente os horários, porque tem que ser sistemático, escolher aquele horário, não pode faltar. A dificuldade maior que eu falo é conciliar a atividade na escola, lá no instituto, no curso, e com o trabalho, né? Porque essa altura da vida, você com trabalho, casa, tem família para cuidar, tudo isso, então você tem que buscar um meio termo aí para conciliar tudo isso. Mas eu vou desenrolando. Corria no e-mail com eles, ou mesmo na plataforma, aí, ou com o colega, entendeu a matéria, não entendeu? Se o colega não entendeu, então vamos junto buscar saber mais, tirar a nossa dúvida. Eu já recorro aos professores, tem os tutores lá também, à distância, eu busco sem problema nenhum. Tive dúvida, eu já corro atrás deles. E os colegas também, aqueles colegas que estão nos acompanhando na sala de aula também. A gente tem esse ambiente todo, que a gente tem a facilidade de entrar e buscar. Na dúvida, eu busco eles. Impossível é aquilo que, primeiro, você tem que querer. Se você quer, você consegue transpor essas impossibilidades que muitas das vezes surgem no caminho. São os obstáculos, são as pedras, mas se você quiser, você consegue. Você só vai melhorar se você estudar. E para estudar você tem que ter disciplina, ter que transpor essas barreiras, essas dificuldades todas. Então não tem esse termo impossível. Eu acho que está em primeiro lugar a sua vontade de querer superar aquilo que o outro vê como impossível com dificuldade. Dificuldade existe, mas dizer que é impossível eu não acredito. Como você acompanhou, não importa a idade, profissão e nem os contratempos do dia a dia. Para você ser um bom aluno, a dedicação é o ponto principal. Bons estudos e até a próxima. Além de dedicação, você precisa organizar seu tempo, planejar a participação no ambiente, fazer as leituras em casa, consultar o caderno de atividades. Sempre é uma série de características que você precisa desenvolver, de habilidades. Tirar as dúvidas quando houverem. Então, não fique com dúvida, O pior procedimento é você permanecer com dúvida. Pergunte na aula, pergunte para o tutor presencial. Se ninguém ainda te der uma resposta, pergunte para o coordenador, você vai obter a resposta. Professora Sara. Lembrando, professora, que às vezes o aluno deixa para perguntar, a atividade vence hoje e hoje ele vai, tirar a dúvida dele. Os tutores à distância, eles têm 2 dias, conforme foi apresentado nos prazos, nas aulas, eles têm 2 dias para te responder. Se você faz a pergunta e vence daqui a pouco a tarefa, provavelmente sua dúvida não vai ser respondida a tempo. Outra dica que eu daria para vocês é escolher um local bem adequado para fazer os estudos. Imagina, eu não me dou bem estudando com muito barulho, Então eu procuro geralmente um lugar calmo, um lugar tranquilo, que eu sei que não vai ter barulho para me concentrar. Você deve procurar o local que você se adequa, Eu concordo com a professora Sara. Eu principalmente gosto de um lugar mais tranquilo. Mas tem pessoas que gostam de lugares mais animados, som. O importante é você organizar o seu tempo, planejar a sua participação. E a evolução da internet, a estrutura do ambiente virtual, essa interação, essa cooperação, a possibilidade de você desenvolver a educação à distância só existe no status que nós temos hoje em razão da evolução da computação e da internet. Vamos ver como que se deu essa evolução? Para estudarmos a história da computação e da rede de computadores, precisamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos começar? Ano de 5500 a.C., Mesopotâmia. Povos da antiguidade utilizavam o ábaco para a realização de cálculos. Ano de 1642. O matemático francês Pascal cria a primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal.
1946. Alan Turing desenvolve o Colossus. O criador focou sua pesquisa na descoberta de problemas formais e práticos que poderiam ser resolvidos através de computadores. Trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, foi criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. A principal evolução dessa máquina é a computação digital. Com o ENIAC, a maioria das operações era realizada sem a necessidade de movimentar peças de forma manual. Em 1981, o IBM 7030 foi o primeiro supercomputador. Esta máquina executava cálculos na casa dos microsegundos, alcançando um novo patamar de velocidade na época. 1976, Apple I, considerado como o primeiro computador pessoal, acompanhava um monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC, desenvolvido pela Apple. Final dos anos 70 e início dos anos 80, utilizavam processadores 8086 da Intel. Depois deles, foram lançados o 286, 386, 486, Pentium, Pentium 2, 3 e 4, Core 3 Duo e i7. Anos 90 até os dias atuais. Atualmente contamos com smartphones e tablets que executam funções existentes nos computadores, com sistemas operacionais completos, câmeras, TVs e muito mais. Vejamos agora como surgiu a internet. Vamos começar lá no ano de 1605. 1605, Francis Bacon desenvolve o alfabeto binário. No ano de 1844, realizada a primeira transmissão de mensagens por telégrafo. Em 1946, é criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. Pesava 30 toneladas e ocupava uma área de 180 metros quadrados de área construída. Em 1957, nasce a ARPA, Advanced Research and Projects Agency, agência que cuida da tecnologia nos Estados Unidos na Guerra Fria, com o objetivo de conectar os computadores dos seus departamentos de pesquisa. Em 1961, surge o desenvolvimento da transmissão de dados por pacotes. Em 1962, Licklider conceitua a chamada Rede Galáctica. Já em 1970, o termo internet é utilizado pela primeira vez por Vinton Cerf. Em 1971, vem a idealização do e-mail. A arroba é incorporada no ano seguinte. E no mesmo ano foi criado o primeiro vírus de computador, o Decrypter. Em 1973, acontece a primeira conexão intercontinental entre os Estados Unidos e a Noruega na Europa. Ano de 1977, criação do protocolo de transmissão TCP/IP. Em 1979, Kevin Mackenzie começa a utilizar os emoticons. No mesmo ano, foi criada a Usenet, rede informal de compartilhamento de notícias e artigos. Em 1981, foi lançado o PC da IBM. Em 1989, Tim Berners-Lee propõe o sistema World Wide Web, o famoso WWW. Viu só quantas informações importantes? Bons estudos e até a próxima! E toda essa evolução da internet permitiu que nós desenvolvêssemos navegadores e mecanismos de busca. E o que são navegadores? Navegadores, ou browser, são ferramentas que nos permite navegar por essa rede, pela internet. Pesquisar, procurar, acessar diferentes endereços, diferentes ambientes, diferentes informações. E para essa finalidade nós temos alguns que são os principais navegadores. Nós vimos que temos como principais o Mozilla Firefox, o Internet Explorer, o Google Chrome e o Opera. E que cada um deles, o seu uso, vai depender das características de você, usuário, para que você possa optar por aquele que melhor se adequa às suas necessidades. Esses navegadores, eles permitem a navegação na rede, mas quem vai optar por qual deles, qual que é melhor para o seu desempenho, é você, usuário, e por isso é importante você conhecer todos eles. E dentro da navegação da internet, nós, quando vamos buscar uma informação, a gente faz uma busca, uma pesquisa. E existem mecanismos específicos para isso, que são os mecanismos de busca. Eles permitem o quê? Eles permitem que as pessoas encontrem sites ou informações de forma mais fácil na internet. Eles compilam, eles agregam essas informações para facilitar a sua pesquisa.
banco de dados, eles agregam no banco de dados. Nós temos como principais mecanismos de busca o Google, o Yahoo e o Bing. São os principais buscadores, são os principais organizadores dessas informações que permitem formar um banco de dados para facilitar a sua busca. Mas tem outras formas de facilitar a sua busca. Tem alguma maneira, professora Sara, da gente... existe alguma técnica que facilita localizar um arquivo ou aprimorar a nossa busca? Sim, professor, existem, né, várias técnicas, não só uma como várias. E aí a gente pode utilizar o simples mecanismo de busca para fazer aquelas pesquisas mais triviais, aquela que todo mundo sabe, que é colocar no Google, num KD, num Bing, o descritor, o nome é como se fosse a palavra-chave, e tem aquelas pesquisas mais refinadas, né? Eu quero procurar somente documentos em PDF, documento no Word, em PowerPoint. Como que eu faço isso? Vamos dar uma olhada agora no vídeo. Olá! Nesse tutorial apresentaremos algumas técnicas de pesquisa na internet. Lembrando que cada usuário pode escolher o mecanismo de busca que melhor, que ele prefere. Temos vários, por exemplo, o Google, Yahoo, a ferramenta, o mecanismo de busca da Bing. Então, por padrão eu vou utilizar o Google, que eu acredito que seja a maioria das pessoas utilizam, e eu quero pesquisar uma palavra qualquer. Relatório. Quando eu escrevo a palavra relatório e dou Enter, o que vai acontecer? Vai aparecer toda e qualquer informação que tem aí no início, no meio, no fim, a palavra relatório. Só que eu quero refinar mais essa minha pesquisa. Eu quero relatório acadêmico. Quando eu acrescento relatório acadêmico, o que acontece? Vai aparecer tanto documentos que tenham relatório acadêmico, como também pode aparecer palavras isoladas. Aqui, relatório acadêmico. Relatório acadêmico. Não é isso que eu quero, professor. Eu quero refinar melhor a minha pesquisa. Então, eu quero que apareça exatamente as palavras que contenham relatório acadêmico. O que eu faço? Coloco aspas duplas. Uma vez que eu utilizo aspas duplas, eu estou refinando, delimitando a minha pesquisa. Então, coloquei relatório acadêmico em aspas. Dou Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Vai aparecer somente, as palavras relatório acadêmico. Não vai aparecer nem só relatório, nem só acadêmico. Vai aparecer a união, a junção das duas. Ok? Uma outra ferramenta de busca, uma técnica de busca muito interessante vocês estarem utilizando, é refinar a palavra. Por exemplo, vou colocar aqui computador. Eu quero encontrar a palavra computador, mas que ela não esteja agregado à palavra venda. Eu não quero, ter aí sites com anúncio de venda, de informação. Olha só, computador, dou Enter. Lembrando que sempre o Google trabalha com anúncio, Então, sempre a primeira parte vai ser sobre anúncio. Mas eu estou pesquisando a palavra computador. Coloquei lá. Tá vendo que aparece aqui Ricardo Eletro, Magazine Luiza, Americanas? Não é isso que eu quero. Eu quero que apareça computador, mas que não esteja vinculado à palavra venda. Então, eu utilizo aqui o sinal de menos. Computador menos venda. Quando eu faço isso, vai aparecer a palavra computador, mas não vai aparecer aí a indicação de lojas de venda. Então, aqui, ó, computador, computador, computador. Percebam que não tem, a indicação de lojas de vendas de computadores. Um outro mecanismo é utilizar... Vocês já viram que tem sites
que ele já trabalha com ferramenta de busca. Então, no próprio site, você tem aquele busca rápido ou busca eficiente. E, às vezes, quando a gente utiliza aqueles sites, não aparece, você coloca, digita uma palavra, mas não condiz com o que foi pesquisada. Aqui no Google, eu vou colocar aqui o nome da professora Anabela. Eu quero pesquisar Anabela somente no site, ifro.edu.br. O que essa técnica de busca nos diz? Que eu estou procurando, eu quero procurar somente a palavra Anabela dentro do site do Instituto Federal de Rondônia. Então, vamos aqui, ó, apareceu Anabela dentro do site do IFRO. Anabela, site do IFRO. Então, todo Anabela que esteja vinculado ao site do IFRO vai aparecer aqui. Então, eu quero colocar Anabela, buscar no site que tem aí domínio.gov.br. Percebam a diferença. Vai aparecer a palavra Anabela que esteja aí, que estejam vinculada a esse domínio.gov.br. Temos também uma eficiente técnica de busca, que é utilizar uma palavra e fazer indicação file type, se eu quero um formato, seja PDF, Word ou Doc. Eu vou colocar aqui meio ambiente. Eu quero pesquisar somente a palavra meio ambiente, coloco file type, PPT. Ou seja, eu quero encontrar PowerPoint, porque a extensão .ppt é do PowerPoint, que tem a palavra meio ambiente. Então, nós temos aqui, ó. Aqui é um PowerPoint com a palavra meio ambiente. Aqui, outro PowerPoint. Professora, eu quero fazer a indicação do meio ambiente para PDF. Meio ambiente, file type, PDF. Vai procurar somente os documentos em PDF que contenham a palavra meio ambiente, ok? Eu quero pesquisar no Word. Palavra, file type, documentos do Word, Doc. Então, vai aparecer os arquivos em Word que contenham a palavra meio ambiente. Essas aqui são algumas técnicas de busca na internet, existem muitas outras, e aí vocês podem explorar esse universo. Até a próxima! Bom, e o que acontece se você, utilizando todos esses mecanismos de busca aprimorados, você encontra uma resposta igualzinha que o professor, assim que responde perfeitamente a pergunta que o professor fez no fórum ou propôs na tarefa? O que acontece, professora Sara? Você copia essa informação e coloca lá no seu trabalho. Lembrando, né? Quando é plágio literal exatamente igual, você vai ficar com 0. Se várias pessoas cometem um crime do plágio, 3 amigos mandaram a mesma tarefa, a nota vai ser dividida entre os 3. Lembrando aí que plágio é considerado um crime, com pena, né, detenção de 6 meses a 1 ano. Mas a regra é bem fácil, né? Copiou, colou alguma informação, algum texto, alguma imagem que não é de sua autoria, você deve dar credibilidade a quem escreveu isso ou a quem publicou essa foto. Então, o ato de copiar e colar e dar credibilidade, isso pode ser feito. O que não pode ser feito? Pegar a imagem do outro e dizer que foi eu que fiz. Isso jamais pode ser feito. Comete o crime de plágio conforme o artigo 184 do Código Penal, e a violação dos direitos autorais conforme a Lei 9.610 de 2005. Então, você pode sim copiar, utilizar, mas referenciando. E além dessa observação com relação ao plágio, que deve ser considerado, nós temos, por fim, né, para terminar a nossa aula, as responsabilidades do usuário. Nas responsabilidades do usuário, vale considerar que você deve respeitar as estruturas, né? Não copiando, não utilizando essas imagens, textos de outras fontes sem fazer a devida referência, não utilizar o ambiente para promover discriminação, não utilizar o ambiente para fazer propaganda política. Então, são algumas regras que vocês devem observar
durante a utilização do ambiente virtual. E caso vocês desrespeitem essas regras, vocês são passíveis de sanções. Entre elas, a que a professora Sara comentou, no caso cometendo plágio, né, zerar a sua atividade. E no caso de outras, por exemplo, você acessar locais em que você não tem permissão para acessar, o administrador pode suspender o seu acesso. Então é importante que você respeite a política de utilização do ambiente. Essas são responsabilidades do usuário. E para encerrar, nós pensamos que de tudo o que é necessário, ou que além de ser preciso, é necessário, é que nós precisamos navegar. Navegar no sentido de buscar, no sentido de buscar o nosso conhecimento, ser proativo, desenvolver autonomia, construir o conhecimento de modo que vocês tenham essa base e sejam ativos nessa construção, sejam sujeitos desse processo. Isso que significa navegar, né? Não é só navegar na rede, não é só usar o barco, né, professora Sara? Sim, professora. Então, a ideia é que nós possamos ir para águas mais profundas, jogar a nossa rede mais além e obter maiores informações, permitir a construção do conhecimento. Então, a gente gostaria de... acabou! Encerrar nossa aula, agradecer aí a toda a equipe do estúdio que esteve presente nos dando suporte, agradecer a toda a equipe da DE que acompanhou as aulas, revisou, permitiu que as aulas chegassem com a melhor qualidade possível até vocês, à coordenação de curso, aos coordenadores de polo, aos tutores que acompanham as atividades no ambiente e a vocês, alunos, que participam da nossa aula e interagem conosco no ambiente virtual. Foi uma grata satisfação participar dessa disciplina e eu gostaria especialmente de agradecer a parceria à professora Sara. Obrigada, professora, por partilhar esse momento de aprendizagem comigo. Muito grata por essa parceria. Ok, professora, eu também agradeço a participação de todos e daremos continuidade agora à disciplina de Introdução à Informática e logo depois vem a prova de vocês. Então, ótima prova, excelente curso para vocês, a gente se vê em outras disciplinas. Bonanças a todos, até a próxima.